Percebeu? Aham. Show. Agora voltando pro nosso tema, né, do glória. Isso leva a uma pergunta interessante, né, que a gente está conversando sobre glória, né? Agora eu te pergunto, Jesus é Deus? O que você entende dessa pergunta? O que você pode falar? Não, acho que eles são da mesma essência, mas não são a mesma coisa. Interessante isso, de fato, entende? Não é que eles são a mesma coisa. Por isso que até perguntei como você entende dessa pergunta. Até mesmo a própria Bíblia fala, né, sobre pai e filho, não é? Não querendo dizer que sejam o mesmo ser, digamos assim, a mesma entidade. Realmente, são entidades diferentes. Mas agora Jesus é Deus, no sentido de, por exemplo, ele é Deus, uma divindade, entende? O que você acha? Ele é uma divindade, mas não é Deus. Interessante. Então, que nem eu comentei, o livro de João, logo no iniciozinho, ele menciona bastante sobre isso. Vamos ler ele. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Realmente, né? Que nem a gente estava comentando. Mas antes de falar mais sobre esse versículo, vou até continuar. Depois a gente volta e fala mais um pouco sobre ele. Olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum. Coloquei mais um. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora a primeira pergunta, né, fundamental. Embora eu só tenha destacado esses versículos, né, que nem eu comentei aí em azul, quando puder, leia o capítulo todo, porque, é claro, o objetivo não é tirar os versículos do contexto da Bíblia, mas sim poder otimizar o nosso tempo e focar o nosso estudo sobre glória. Né? Todas as passagens que estão sendo mencionadas têm, de alguma forma, a ver com o tema de glória a Deus. Aí, para otimizar o nosso tempo, né? Quando puder, Pedrinho, tenta ler o capítulo todo também dessa passagem. E até mesmo o link dessa apresentação já está contigo, entende? Então você pode abrir ele a hora que você quiser, entende? Continuar lendo, ver as referências, entende? Ver o capítulo, estudando os contextos, entendeu? Eu só estou otimizando, focando nesses versículos, entendeu? E se você quiser mencionar também alguma coisa, também pode ficar à vontade. Aí, continuando. De quem que ele está falando? Não só os trechos, né, mas esse capítulo de 1 João. Você consegue perceber de quem que ele está falando? Jesus? Perfeito. Jesus. Muito bom. Mas você falou assim com um pouco de dúvida. Por que você acha que é Jesus? Vamos lá, vamos... Deus unigênito, né? Boa. Deus unigênito. O que significa unigênito? Primeiro, único. Boa. Unigênito significa filho único. Entende? Sim. Deixa eu ver o que mais. Tanto que ele menciona assim, glória como do unigênito vindo do Pai. Entende? E ele bota ainda Pai com letra maiúscula. Entende? Deixando a referência mais clara, assim, que ele está falando sobre Deus. Entende? E unigênito com letra maiúscula, que também está falando sobre Jesus. A palavra também ele menciona com letra maiúscula. E lembra, cordeiro também ele mencionou com letra maiúscula. Mas enfim. Acho que... resumindo é isso. Eu ia falar alguma coisa, só que eu já esqueci. Me lembrei. Antes de continuar... Fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Que nem nós estávamos conversando, Deus também, Jesus estava presente lá na criação do mundo, entende? Até mesmo se a gente for ler o livro de Gênesis, tem vários momentos onde Deus fala assim, façamos, com uma ideia de plural, entende? Acho muito interessante isso também.
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso eu acho bem legal também. Interessante a gente pensar sobre. E aí, no livro de João, ele menciona que Jesus não só estava presente, mas que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Menciona também, vimos a sua glória, entende? Você percebeu, nem a gente conversou na primeira parte desse estudo, que ao a Bíblia mencionar glória, ele não está falando assim de uma coisa qualquer, entende? Porque nós vimos, sabe, que Deus não divide sua glória com ninguém, que glória é uma coisa assim que é um atributo de Deus, uma característica de Deus, entende? Mas ele fala assim que, nós vimos a glória de Jesus, digamos assim, a glória como de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, entende? Beleza. Aí, até aí, por enquanto, é isso. Vamos continuar. Vamos lá. Essa aí é uma passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 20. Essa passagem também é muito boa mesmo. E ela é uma descrição tanto do feito de Jesus, da natureza de Jesus, de quem é Jesus. Se você tiver na dúvida assim, quem é Jesus, lê esse capítulo de Colossenses 1, que ele vai explicando assim, tintim por tintim. Vamos lá, vamos ler. Vou aproximar um pouquinho aqui e vamos lendo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tá vendo quando ele fala filho com letra maiúscula? Sim. Ele tá falando de quem? Jesus, perfeito. Filho, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Primogênito. A imagem, tá falando que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro, entendeu? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Percebe? Esse versículo que nem comentei fala bastante sobre Jesus, né? Descrevendo várias coisas que Jesus Cristo fez. Principalmente no final ele fala sobre a redenção, né? A obra de Jesus na cruz para nos salvar. Mas eu separei aquelas duas partes em vermelho porque menciona assim: pois foi da graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que ele está querendo dizer? Que a plenitude de Deus, até mesmo o próprio... a plenitude de Deus, né, está em Jesus. Até mesmo tem um versículo em João que o próprio Cristo fala assim: eu sou o Pai e o Pai sou eu, entendeu? E o Pai está em mim, eu estou no Pai, entende? O que mais? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Até mesmo outras coisas. Várias passagens na Bíblia chamam Jesus de Senhor, entende? Não por acaso, porque há também várias formas como também é chamado de Deus, entendeu? Não por acaso, até mesmo no livro de João, muitas vezes Jesus fala assim: eu sou, entende? Eu estou falando essas coisas antes que aconteçam, para que quando aconteça vocês saibam que eu sou, entende? Quando ele fala eu sou, ele está se referindo à própria forma como Deus se apresentou para Moisés, lá no livro de Êxodo. Moisés tinha falado assim: olha, quando eu for falar com os israelitas, e falar assim: Deus está libertando vocês, e eles me perguntarem: que Deus? Qual é o nome desse Deus? Estou falando assim do meu jeito, né, com as minhas palavras, mas mais ou menos assim que é mencionado. Aí ele fala assim: em nome de quem que eu vou falar com eles? Aí ele fala assim: eu sou o que sou. É isso que você deverá dizer aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Entende? Beleza. Continuando. Até aí. Deu pra entender? Tudo bem, deu pra entender.
Tá indo muito rápido? Não, pode ir. Show. Então, a outra coisa que eu ia mencionar tá no livro de João, né? Mas eu vou abrir aqui o aplicativo da Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Para poder abrir o livro de João. O início do Evangelho. Porque tem vários momentos na Bíblia onde ele menciona filho com letra maiúscula. Correto? E até mesmo no livro de João, ele menciona filho unigênito. Assim, quer dizer assim, filho único. Ops, abri o livro de Lucas. Então, agora tem vários outros momentos na Bíblia que ele também fala assim, que nós somos filhos de Deus. Entende? Não por acaso, até mesmo no próprio livro no próprio capítulo 1 de João. Então, aí eu te pergunto agora, por que Jesus ele é chamado de filho unigênito, único, né? Se ele também fala assim, no versículo 12, por exemplo, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Entende? E ele até fala filhos com letra minúscula. Entende? Pegou a pergunta, Pedrinho? O que você acha? Acho que a gente não é o filho unigênito. Verdade. Nós não somos o filho unigênito. Quem é o filho unigênito? Jesus. Jesus, beleza. Mas o que significa filho unigênito? Único. E por que nós somos chamados filhos de Deus, se Jesus é o filho único? Percebeu agora? Eita, agora me pegou. Ah, garoto, tá pegando, tá entendendo. Que a gente se entregou a Deus? De fato, nós somos considerados filhos de Deus quando a gente se entrega e tem fé em Jesus, né? Até mesmo que esse versículo 12 menciona, de João. Diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Percebeu? Então tá, quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós temos o direito de se tornarmos filhos de Deus, correto? Sim. Mas ainda assim a gente fica meio encucado. Então por que Jesus é chamado de filho único, né? Unigênito? Deixa eu ver aqui. O que você acha, Pedrinho? Essa eu não sei. Então vamos lá. Até mesmo aqui na Bíblia, no rodapé da Bíblia, está escrito assim, naquele versículo 14 que nós lemos, né? Vimos a sua glória, a glória como unigênito. Aí diz assim, ou único. Também no versículo 18. Realmente unigênito querendo dizer único, entende? E no versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Também diz assim no rodapé, vários manuscritos dizem o Filho. Beleza. Mas você percebeu, Pedrinho, que tem uma diferença de nós, ao termos fé em Jesus Cristo, como filhos de Deus, e Jesus como filho de Deus com letra maiúscula? Você percebe alguma diferença? Não. Não? Só a representação. Que? Filho com F minúsculo é a gente e filho é o Jesus. Ok, repete, eu não ouvi muito bem. Filhos com F minúsculo é a gente. Isso. E filho com F maiúsculo é Jesus. Isso, beleza. Mas você percebeu lá no início que a gente estava conversando que tem uma característica de Jesus, que é a mesma característica de Deus, mas que nós não temos essa característica? Chuta uma característica que Deus e Jesus têm que a gente não tem. Perdoar o pecado? Boa! Foi boa pra caraca até o final. Essa também foi muito boa. Essa foi... Nossa! Excelente, Pedrinho. Tem até um versículo que os fariseus, os mestres da lei, começam a criticar Jesus porque ele fala assim, para um paralítico, meu filho, seus pecados estão perdoados. Os fariseus, em seus pensamentos, começaram a criticar Jesus, falando assim, pô, esse homem está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus fala assim, pô, por que vocês estão... Eu não me lembro a palavra certa, né? Por que vocês estão
criticando nos seus corações, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Aí Jesus continua. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então eu digo, levanta e anda. E sabe o que é o mais impressionante? Aquele homem levantou e andou, um paralítico. Ele fez aquele milagre na frente de todo mundo. Entende? Todo mundo começou a ficar impressionado e louvou a Deus. Claro, eu contei esse resumir, né, do meu jeito e tal. Mas o principal que eu tô querendo dizer ao mencionar esse versículo, que realmente, que nem os fariseus falaram, todos nós já sabíamos que só Deus pode perdoar pecados, entende? Mas o próprio Cristo, ele fala assim, que ele mesmo, entende? Ao mostrar isso, fala assim, pô, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, por exemplo, ele poderia dizer isso só da boca para fora, né? E sem realmente perdoar pecados. Aí todo mundo ia dizer, digamos assim, levanta e anda ia ser mais difícil, porque isso ia exigir um milagre, né? Mas agora ele fala assim, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ele fez o mais difícil, que é o milagre de curar o paralítico e fazer ele andar ali imediatamente. Percebeu? Então, muito bem falado, Pedrinho, muito bem, extremamente bem falado. Jesus tem uma característica que realmente só Deus tem. Não só uma, né? A gente está mencionando essa, que é de perdoar pecados. Mas tem mais várias, entende? Mais várias, que a gente mencionou algumas aqui na apresentação. Mas a gente não tem essa autoridade de perdoar pecados, correto? Sim. Então, vamos lá, vamos concluir agora. Por que eu estou falando isso sobre filhos e filhos? Filho com letra maiúscula e filhos com letra minúscula. Porque só Jesus, ele é Deus como Deus é Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso ele é único, entende? É o único filho de Deus como ele é, entende? Como ele, entende? Eterno como ele, entende? Com amor como ele, com o atributo de Deus, né? Do amor, a graça, a santidade, entende? Os atributos de Deus. Só Jesus tem esses mesmos atributos, entende? De Deus. Por isso ele é o único, entende? Por isso que ele fala assim, o Filho único, entende? Mas embora nós, claro, ao sermos também filhos de Deus, mas a gente não é criado assim, como Jesus é, entende? Embora sejamos filhos, nós não somos assim como Jesus, entendeu? Percebeu? Assim, com os mesmos atributos divinos de Jesus e Deus, entendeu? Beleza. Captou? Deu pra entender bem? Tem alguma dúvida? Nenhuma? Pode continuar? Vai. Deixa eu ver, show. Vamos lá. Se eu ia falar mais uma coisa. Beleza, é o que a gente está discutindo nessa apresentação, né? Agora aquela pergunta, Jesus é Deus, o que você diz sobre ela? Acho que é, né? Eu acho que é? Como assim, meu irmão? Como assim eu acho? Leu tudo, né? Que? Depois que a gente leu tudo isso. Por que acha? Tem que ter certeza. Diz assim, diz na lata. Certeza, então, depois que a gente leu tudo isso. Não tô sentindo certeza, não. Não tô sentindo muita certeza, não. Mas vamos lá, deixa eu tentar uma outra referência que não tá aí no slide. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver. Caraca, agora não sei se eu tô lembrando de cabeça. Mas eu acho que essa de João tão bonitinha. Tão já bem objetiva. Percebe, Pedrinho? Por exemplo, no versículo 18, que eu acho mais objetivo. Mas o Deus unigênito, eu acho que isso dá certeza. Exatamente. Deus unigênito. Percebe? Ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Ele está se referindo a Deus Pai. Mas o Deus unigênito, Sim. ele está falando de Jesus, entende? Que está junto do Pai o tornou conhecido. Tá vendo? Ele não está falando dele mesmo. Por exemplo, Deus, estava comigo mesmo. Não, entende? Por exemplo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele não está querendo dizer, Deus estava com ele mesmo. Entende? Não faria muito sentido essa frase. Entende? Imagina só, se eu te falasse assim, eu, Alan, estou conversando com o Alan. Entende? Não estaria... Entendeu? Agora, ele estava com Deus e era Deus. Ao dizer Deus, ele está falando isso da essência divina, entendeu? Divindade. Entende? Que Deus Pai é Deus, óbvio, né? Claro.
e Jesus é Deus. Isso que está mencionando nessa passagem. Entendeu? Tem mais vários outros versículos. Aquele que a gente leu em Hebreus também é muito bom. No livro de Hebreus, logo no início, menciona bastante sobre isso, sobre Jesus, né? E a superioridade dele, até mesmo em relação aos seres celestiais, em relação aos anjos. Deixa eu ver. Tem outros versículos, cara, só que agora eu tô tentando lembrar aqui de cabeça. Eu também não tô querendo abrir o estudo, o Word, né? O documento, pra poder não... Tô tentando lembrar de cabeça, mas de cabeça tá mais difícil. Eu vou tentar lembrar, qualquer coisa se a gente vai avançando, qualquer coisa se eu me lembrar, eu volto. Entendeu? Se bobear, deve ter até outro aí. Então, esse é aquele versículo que eu tinha comentado, né? Que Moisés, ao ser chamado por Deus diante da sarça ardente, para Moisés libertar os israelitas, sendo instrumento de Deus, Moisés falou isso para ele. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Em Êxodo 3,14. E agora em João 13, 18, 19, diz assim: não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creem que eu sou. Tá percebendo? Então, o próprio Jesus, ele usou o próprio nome de Deus, entende? Teve até um acontecimento em João que Jesus ele usou isso mais de uma vez no livro de João. Teve até uma vez que, ao falar isso com os fariseus e os mestres da lei, eles começaram até... viram isso como uma blasfêmia e pegaram pedras para poder apedrejar Jesus, que eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer, entende? Que ele estava se colocando como Deus, entendeu? Até mesmo o próprio livro de João menciona isso, né? Estava se fazendo igual a Deus. Deixa eu ver. O que mais? Resumindo, é isso. Várias passagens na Bíblia chama Jesus de Senhor, também com letra maiúscula. Assim como chama Deus de Senhor, não por acaso. Assim como Jesus também se chamou Eu Sou, e Deus se chamou Eu Sou, não por acaso. Entende? O próprio Cristo falou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entende? Vamos lá. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Entende? Mostrando nesse versículo a majestade de Jesus, né? Sentado à direita de Deus. A grandeza de Jesus, né? E ele mesmo, né, se declarando o próprio Filho de Deus. Continuando. Deixa eu ver. Pedrinho, antes de continuar com a próxima pergunta, você quer dar uma pausa ou quer continuar? Deixa eu só comer aqui, tá, lá? Tranquilo, irmão. Beleza. Vai lá e depois a gente continua, tá? Tá. Qualquer coisa tu me liga e eu me mando uma mensagem. Tá. Show, Pedrinho. Um abração, irmão. Valeu. Fica com Deus.